Lá entre 2000 e 2005 teve a segunda intifada e a retirada de Gaza. Teve ataque suicida do Hamas. Israel, ela se retira de Gaza, mas mantém o bloqueio. O Hamas vence as eleições em 2006 em Gaza e toma o poder à força em 2007. Ou seja, veja que a região ali, a disputa começa justamente nesses movimentos de agora é de Israel, mas a autoridade palestina não aceita e vai tendo essa tentativa de retomada. E é tudo muito brutal, né? A gente vê que os resultados são terríveis, as perdas são muito ruins e os conflitos vão se estendendo e ficando cada vez mais intensos, né? Então, isso aí é até um ponto que vamos falar depois, desse desgaste de Israel, que é um ponto a ser considerado nesse conflito com o Irã, a entrada dos Estados Unidos, tudo isso nós vamos falar um pouco. E em 2014 teve a Operação Margem Protetora, 50 dias de guerra após o sequestro e morte daqueles 3 jovens israelenses que teve em 2014. Aí teve 2021, Guerra dos 11 Dias, conflito entre Israel e Hamas após tensões em Jerusalém. 2023, Irã treina e arma as milícias na Síria, Líbano e Gaza. Aí o Irã já está entrando. Sim. Enquanto Israel ataca alvos na Síria. Então, quanto ao Irã, né, a gente vai falar logo depois que falar dessa Hamas e tudo mais. O que é o Hamas? O Hamas é um grupo armado que vive em Gaza e que é financiado e treinado pelo Irã. Só que o Hamas, eles são sunitas. No Irã, eles são xiitas. Os iranianos, eles se consideram superiores aos árabes. É o que são Pérsia. É porque quando coloca assim, Irã não é árabe, não é um país árabe. Não é um país árabe. Isso é um ponto importante. Então eu vejo que isso que estamos fazendo é instrutivo. Boa. Porque organiza o pensamento, organiza as ideias. O Irã não é um país árabe. O Irã é um país, é uma república islâmica. Há 1300 anos, o islamismo surgiu no Irã e doutrinou os persas. O que ficou muito mais latente já aqui, pouco tempo atrás, 1979, com a Revolução Islâmica. O Ayatollah Khomeini, que falece em 1989, aí então vem o atual Ayatollah Khomeini, né? Mas então, voltando ao raciocínio, o Irã, os xiitas, eles não gostam dos sunitas, eles não têm convergência. Por quê? Isso está na história do Islã. Porque quando da morte do profeta Muhammad, e não é bom falar Maomé, porque Maomé vem de um termo medieval francês que trata Maomé desse apelido, que trata Muhammad com esse apelido Maomé. É Muhammad? É o profeta Muhammad. Tu vai ver que a maioria dos homens árabes chama-se Muhammad. Né? Então, Maomé não é bom, é desrespeitoso e os muçulmanos não gostam, porque lá na Idade Média, esse termo Maomé, eles viam como uma coisa diminuta. Usavam esse termo para falar mal do islamismo na sociedade, nos escritos, né? Então ficou uma coisa ruim. Então nós não devemos falar Maomé porque é ofensivo para os muçulmanos. Então é Muhammad. Então os xiitas e os sunitas. Os xiitas, eles acreditam que quem deve governar no islamismo, dentro de um regime islâmico, são os descendentes sanguíneos do próprio profeta Muhammad, né? E os sunitas, eles acreditam que tem que haver um consenso para que os irmãos decidam quem que vai governar. Então, a partir disso, vem pelo lado dos xiitas uma ortodoxia maior, um conservadorismo maior, e os sunitas já têm uma outra visão, já um pouco menos conservadora, contudo também tem os seus fanatismos, né? Então, o Hamas é um grupo sunita, por exemplo. E o Irã é xiita. Mas eles veem uma aliança possível, uma aliança produtiva para combater o inimigo comum, que é Israel, que nada mais é, na visão oriental, muçulmana, iraniana, nada mais é que um posto militar avançado do Ocidente no Oriente. A visão deles é essa? A visão deles é essa. Ah, é? Sim.
Então a proposta... a gente vai falar um pouco mais à frente, mas de fato não estão muito errados, não, mas a gente fala um pouco então sobre a proposta, então só pra gente... Não tirando a etnia, né? Sim, só pra gente recapitular. Estamos falando aqui então da dinâmica um pouco ali do Oriente Médio, trazendo um pouco de história e trazendo um pouco de realidade atual, para mostrar que o Irã ele tem um plano de controlar o Oriente Médio. Controlando o Oriente Médio, a maior parte do que o Irã capta de recurso, seja de imposto, seja de comércio, ele tem que alimentar milícias xiitas. Isso se chama Sarrah Hashiri, esse movimento. Sarrah Hashiri é convocar milícias xiitas em países onde há xiitas. Por exemplo, no Iêmen tem os Houthis, no Líbano tem o Hezbollah, né? Sim. E em Gaza, apesar deles serem sunitas, tem esse fenômeno. O Hamas, que é de ideologia sunita, é treinado pelo Irã, é alimentado belicamente, financeiramente pelo Irã, para formar um anel de fogo, uma espiral de fogo em volta do Estado de Israel, para sufocar Israel. Então veja que o Irã ele tem essa manipulação ali do Oriente Médio para controlar o Oriente Médio, só que eles sonham em reconquistar o que era o Império Persa. Eles têm isso. Eles têm essa coisa da reconquista do grande Império Persa. Né? Só que nós temos que pensar o seguinte, a gente não pode afirmar, mas temos que pensar e o que vai ser depois. E se eles conseguirem? Agora está tendo um impasse muito grande sobre essa questão do armamento nuclear do Irã. Por quê? Porque o Benjamin Netanyahu, desde 95, 96, ele tem falado isso como membro do parlamento, porque Israel é uma república parlamentarista. Né? Então tem vários partidos. O Likud, que é o partido do Benjamin Netanyahu, o Benjamin Netanyahu ele vem falando há muito tempo, olha, o Irã está produzindo, o Irã está fazendo, tem arma lá. Só que o Ocidente, os Estados Unidos, não tem uma experiência muito boa com esse tipo de especulação. Porque falaram que o que atrapalhava o Iraque era o governo de Saddam Hussein. Invadiram lá o Golfo e na segunda vez resultou na morte de Saddam Hussein e não encontraram o armamento nuclear. Pelo menos o relatório oficial do controle nuclear não encontraram. Então os Estados Unidos, quando vem para essa baila, já vamos colocar isso daqui a pouco, e quando tem essa narrativa de uma possível existência de armas nucleares em um país do Oriente Médio, isso já tem os seus percalços. Já tem uma visão um pouco mais temerosa da possibilidade disso, porque a experiência anterior não é boa. E com exceção dos Estados Unidos, nenhuma outra nação dá tanto crédito ao que Israel fala, né? Então também tem essa questão também. Israel está cercado. Israel hoje sempre foi, né? Mas hoje particularmente é uma nação sitiada. Sitiada. Então assim, quando eles falam, realmente é o que a gente estava falando da proposta de trazer aqui o mais neutro possível, né? Vamos falar dos fatos, o mais neutro possível. Isso, e é fato. Mas tem essa questão. Pode. Mas tem essa questão de não dar, né? Não dão muito ouvido ao que Israel fala, com exceção dos Estados Unidos, por isso que os Estados Unidos cuida até um pouco mais. Tem umas outras questões. Você falar nisso, né? É bom você falar nisso, porque vamos falar também qual que é o interesse dos Estados Unidos, porque a maioria das pessoas escuta as notícias, mas a maioria das pessoas não sabe por que os Estados Unidos se envolvem nos negócios. Mas por que os Estados Unidos aqui na América vai se envolver lá? Isso para nós que temos um pouco mais de contato com a palavra, de contato com essas realidades, nós conseguimos organizar melhor, mas a maioria das pessoas não consegue entender porque isso não é uma coisa que é muito falada. Né? Então, voltando aqui para a gente ver o raciocínio anterior, então Israel está cercada e o Irã ele vai manipulando isso. Né? Então, falando do armamento nuclear do Irã, o que preocupa? Temos duas questões aí. Temos a questão política interna de Israel, não sei se você está sabendo e se as pessoas que estão ouvindo estão sabendo, mas o governo do Benjamin Netanyahu quase caiu agora. Por quê?
Porque os muçulmanos, os judeus ortodoxos, que são um número expressivo da população israelense, eles não servem o serviço militar por questões religiosas. Sim. Mas o partido do Benjamin Netanyahu, o Likud, ele obriga, e tem até vídeos aí na internet de possíveis agressões do povo, do partido, dos que se afiliam ao partido, agredindo os ortodoxos, obrigando eles a servirem. Aí o lado de lá vai questionar o quê? Ué, isso não é antissemitismo de vocês mesmos? Né? Então o país dentro também não está no momento muito harmonioso. Isso há, né? A divisão ali. Há uma divisão muito grande ali. Tanto é que a votação foi de 61 a 53. Passou por isso. Passou por isso. Porque o partido dele era o maior, então também ele não teria sido. Sim, mas os outros dois se aliaram. Os outros dois que são da ortodoxia se aliaram para tentar derrubar. Aí ia dissolver o parlamento. Se dissolve o parlamento, o Netanyahu cai. E apenas dias depois vem esse ataque de Israel ao Irã. Aí o outro lado vai questionar, já que estamos trazendo tudo, a gente também não pode só ver o lado como se a gente estivesse somente do lado de Israel. A gente tem que ver tudo. Lógico, nós somos cristãos, nós sempre vemos Israel, a Terra Santa, como o termômetro bíblico, o termômetro dos acontecimentos. Né? Eu amo o Estado de Israel, eu amo a cultura judaica, sou cristão, tudo isso. A gente também não pode ignorar os fatos. Tirar a lente da geopolítica. Exatamente. Também, Então ali o Netanyahu estava prestes a cair. E logo depois ataca o Irã sobre esse pretexto de arma nuclear. Mas por que só agora? Por que não antes?